Alisson Monteiro de Souza, 17 de dezembro de 2016, no calendário gregoriano. Introdução ao estudo da matemática é o assunto desse programa do conjunto Alisson Monteiro 1.0, Introdução aos debates científicos. Matemática é a ciência que estuda, por meio do raciocínio dedutivo, as propriedades dos entes abstratos, bem como as relações que se estabelecem entre eles. O programa Introdução ao Estudo da Matemática para Debates Científicos começa agora. Olá, meu nome é Alisson Monteiro e esse é Alisson Monteiro, curso para Introdução aos Debates Científicos. O Alisson Monteiro 1.0 é um projeto meu que inclui na sua análise e divulgação todos os conhecimentos básicos para um debate científico. E o assunto de hoje é matemática, mas especificamente introdução ao estudo da matemática. Quero saber se você tem a capacidade de me dizer quantas xícaras tem aqui sem usar números. Como saber se uma xícara foi retirada do grupo ou colocada no grupo sem usar números? É um desafio. Como saber quantas xícaras tem aqui, a quantidade de xícaras que tem aqui, sem usar nenhum tipo de numeração? Bom, a resposta parece ser bem complicada, mas não é não. Na antiguidade ainda não existiam números, então se usava a associação. A associação mais comum era com pedrinhas. Então, para saber a quantidade de xícaras que tem aqui, é só associar cada xícara a uma pedrinha. Se você sair, depois voltar e tiver uma xícara a menos, é só você, com as suas pedrinhas, contar. Mas, claro, sem usar números, que não existiam números. Contar por associação. E aí você vai saber que está faltando uma xícara. Os povos da antiguidade usavam isso para contar a quantidade de animais que tinham no rebanho, a quantidade de alimento que eles tinham, entre outras coisas. Se usava pedrinhas. Na antiguidade se contava com pedrinhas. A palavra cálculo vem do latim cálculos, que em latim quer dizer pedra. Calcular significa contar pedrinhas. Também eram usados riscos e outras formas de marcação. Posteriormente surgiram os símbolos e nomes para indicar a numeração. O emprego da palavra dígito, proveniente do latim digitus, que significa dedo, é um forte indício de que os dedos foram usados no início da contagem, no início do processo de contagem. Uma frase atribuída a Lobachevsky diz assim: "Não há ramo da matemática, por mais abstrato que seja, que não possa um dia vir a ser aplicado aos fenômenos do mundo real." Matemática é a ciência que estuda, por meio do raciocínio dedutivo, as propriedades dos entes abstratos, números, figuras geométricas, funções, espaços, etc., bem como as relações que se estabelecem entre eles. Na matemática, nós temos o estudo dos números e conjuntos numéricos, as funções, as sequências, a geometria, a trigonometria, as matrizes, determinantes, sistemas lineares, a análise combinatória, probabilidade, as estatísticas, os números complexos, entre outros assuntos. O escritor brasileiro Monteiro Lobato, em um livro seu, falou que a matemática se divide em 4 gomos de uma laranja azeda, sendo os gomos a aritmética, a álgebra, a geometria e a astronomia. A aritmética lida com os números e operações entre eles. A álgebra com as equações, funções, entre outros. A geometria com figuras geométricas e a trigonometria com a medida do triângulo. Claro que a matemática atual tem bem mais divisões, como por exemplo análise, cálculo, estatística, probabilidade, teoria dos números, topologia, teoria dos conjuntos, teoria dos grupos, entre outros. Mesopotâmia. Considerado o berço da civilização, a Mesopotâmia compreende um conjunto de povos que viveram nos vales dos rios Tigre e Eufrates. A matemática mesopotâmica desenvolveu um extenso conhecimento de cálculos e medidas. No século III a.C., a matemática mesopotâmica resolveu o problema do zero e passou a empregar um símbolo para preencher os espaços vazios, criando assim o zero mais antigo da história.
Egito. Os egípcios desenvolveram a matemática de forma que conseguiram construir as famosas pirâmides do Egito. Grécia Antiga. A civilização antiga que desempenhou o papel mais significativo na construção da matemática, tal como a conhecemos, foi a civilização grega. O início do estudo sistemático da matemática na Grécia pode ser atribuído a Tales, nascido na cidade de Mileto. Tales uniu o estudo da astronomia ao estudo da geometria e da teoria dos números, fundando a chamada Escola Ioniana. Tales é considerado o criador da geometria dedutiva, sendo a ele atribuídas as primeiras demonstrações matemáticas. A matemática da Grécia Antiga se desenvolveu em diversas escolas que sucederam umas às outras. A escola ioniana de Tales de Mileto perdeu gradativamente sua importância e foi suplantada pela escola pitagórica, cujo fundador foi Pitágoras. Parmênides, nascido na cidade grega de Eleia, no sul da Itália, foi o fundador da chamada Escola de Eleia. Zenon de Eleia foi o seguidor de Parmênides. A primeira grande escola filosófica ateniense foi a dos sofistas, que eram professores ambulantes que vendiam seus conhecimentos e treinavam cidadãos para os confrontos verbais que aconteciam nas assembleias públicas. Perto do ano de 377 a.C., Platão fundou em Atenas a Academia. Um dos grandes nomes que militaram na Academia de Platão foi o Eudoxo de Quínidos, aluno e colaborador de Platão, que se transformou no maior matemático e astrônomo de seu tempo. Aristóteles foi o discípulo mais famoso de Platão, tendo estudado e trabalhado em sua academia. Aristóteles foi tutor de Alexandre o Grande e teria sido professor de outro futuro rei, que viria a ter um papel essencial na ciência no mundo clássico, Ptolomeu Sóter. Ptolomeu Sóter, um de seus generais, se estabeleceu como rei do Egito, dando início a uma dinastia. Um ato de Ptolomeu I como governante do Egito teria consequências decisivas para a história da ciência. A fundação em Alexandria de uma instituição de estudo e ensino denominada Museu, o Templo das Musas, deusas que na mitologia grega inspiravam as criações literárias e artísticas. Contando com o apoio da família real de Ptolomeu, o Museu de Alexandria atraiu os sábios do mundo inteiro e pelos 6 séculos seguintes seria o principal centro de produção científica da humanidade. O museu era dotado de uma biblioteca criada com a missão de reunir todo o conhecimento disponível no mundo antigo, cujo acervo chegou a dispor de mais de 700 mil rolos de papiro. O Museu de Alexandria foi palco para o estudo de diversas disciplinas, dentre elas a literatura, a medicina e a astronomia, com um destaque especial para a matemática. Na órbita do museu, a matemática grega teve seu período áureo no século III a.C., notabilizando-se tanto pelos serviços técnicos e conceituais, quanto pelo magnífico trabalho de sistematização de conhecimentos, cujos resultados mais visíveis estão nos elementos de Euclides. Os elementos de geometria de Euclides representaram o apogeu da produção matemática na Grécia clássica. Esta foi a mais brilhante obra matemática grega e um dos textos que mais influenciaram o desenvolvimento da matemática e da ciência. Foi um dos livros mais editados e lidos em toda a história, tendo sido usado como livro-texto no ensino de matemática até o final do século XIX e início do século XX. Euclides não foi o pioneiro na produção de livros-texto de geometria. Hipócrates de Quios escreveu, mais de um século antes de Euclides, o primeiro livro-texto organizado de forma sistemática sobre a geometria, do qual sobreviveram apenas fragmentos. Euclides e sua contribuição foi sobretudo no âmbito da compilação e da sistematização do conhecimento matemático. Os elementos são compostos de 13 livros ou capítulos. Não é certo que tenham sido resultado do trabalho exclusivo de Euclides. Possivelmente, a obra foi fruto da colaboração de uma equipe de matemáticos coordenadas por Euclides. Outros nomes que se destacam na história da matemática: Arquimedes de Siracusa, o matemático e astrônomo Apolônio, Cláudio Ptolomeu,
Diáfano de Alexandrias e Papos de Alexandrias. O ano 30 a.C. marcou o fim da dinastia ptolemaica e o início do domínio romano no Egito. Em todos os domínios do Império Romano, a ascensão do cristianismo minaria um ambiente para a produção científica. Em 391 d.C., seguindo um decreto do imperador romano Teodósio I, que bania o paganismo, a biblioteca e o Museu de Alexandrias, considerados templos pagãos, foram fechados. Acusadas de ensinarem uma filosofia pagã que ameaçava o cristianismo, as escolas filosóficas de Atenas também seriam fechadas em 529 d.C. por ordem de Justiniano, imperador romano do Oriente. Alguns dos seus filósofos se exilaram na Pérsia. Esse fato é um marco importante para o fim do desenvolvimento da matemática grega. Significaria também uma transmigração para o Oriente nos polos de criação científica. O período medieval. Após o período clássico, os polos de criação matemática se deslocaram na direção do Oriente. A matemática ganhou contribuições vindas da Índia e, sobretudo, do Império Árabe. Obras da Antiguidade, originalmente escritas em grego e latim, foram traduzidas para outros idiomas. Muitas dessas obras literárias, filosóficas e científicas sobreviveram e puderam chegar à era moderna através de suas traduções árabes. A Idade Média, denominada numa visão eurocêntrica da história como Idade das Trevas, estava em plena atividade científica em geral, sobretudo no mundo árabe. Um primeiro passo para a mudança no panorama científico europeu na Idade Média foi dado pelo francês Gerberto de Aurillac, que se tornou Papa com o nome de Silvestre II. Gilberto se interessava por questões educacionais e escreveu textos sobre o quadrivium, aritmética, geometria, astronomia e música. O futuro Papa teve um papel fundamental na redescoberta do estudo da matemática nas escolas catedrais europeias, escolas ligadas à Igreja que originalmente tinham a função de formar o clero. A introdução dos algarismos arábicos na Europa cristã encontrou, a princípio, forte resistência. Foram boicotados por muitos calculadores medievais que os tratavam por signos diabólicos. Herdeira da tradição romana, a Igreja Católica não aceitava a superioridade de elementos vindos de outra cultura. Por suas ligações com a cultura e as ciências árabes, Gilberto seria inclusive acusado de ter estudado magia e astrologia nas cidades árabes, o que alimentou uma lenda de que ele fosse um feiticeiro pactuado com o demônio. Uma série de traduções de obras, sobretudo do árabe, mas também do hebreu e do grego para o latim, fez o século XII ser conhecido como o século das traduções. O século XIII e XIV assistiram à fundação das primeiras universidades: Bolonha, Oxford, Salamanca, Paris, Cambridge, entre outras. A palavra universidade provém do latim, que significa explicitamente comunidade de professores e estudiosos, tendo sido introduzida pela Universidade de Bolonha, considerada a primeira universidade. A fundação das universidades foi uma das marcas da decadência do feudalismo e do desenvolvimento urbano na Europa medieval. Elas se beneficiaram de garantias que as isentavam de controle das autoridades locais e propiciaram liberdade acadêmica. Eram compostas de faculdades especializadas em teologia, direito, medicina e artes. Essa última se ocupava de todas as outras ciências. Em primeiro lugar, eram ensinadas as artes dos triviums, gramática, lógica e retórica, disciplinas que abordavam sobretudo habilidades de escrita e de fala. Essas eram seguidas pelas 4 artes matemáticas do quadrivium: aritmética, geometria, na música e na astronomia. As formações do quadrivium eram consideradas muito mais complexas e difíceis do que as do trivium. Segue daí a origem da palavra trivial, que desde os tempos do Renascimento se empregava como um significado de simples ou comum. Se o século XII foi marcado pelas grandes traduções, no século XIII houve uma retomada da criação da matemática em solo europeu. Leonardo de Pisa, também conhecido como Fibonacci e considerado o mais importante matemático da Europa medieval, Fibonacci é hoje, no entanto, conhecido apenas pela sequência de Fibonacci.
Com a queda de Constantinopla em 1453, muitos sábios bizantinos se refugiaram no Ocidente, trazendo na bagagem versões gregas de textos antigos que proporcionaram uma reavaliação das traduções existentes na Europa. A invenção da prensa de tipos móveis pelo alemão Gutenberg, em 1434, criou a tecnologia para a produção de livros em séries, evolução técnica que deu um impulso inédito à divulgação do conhecimento. Os pensadores renascentistas atuavam isoladamente, normalmente a serviço de monarcas e mecenas. O sábio que melhor simboliza o período renascentista talvez tenha sido Leonardo da Vinci. O primeiro sábio renascentista a criticar os modelos astronômicos clássicos foi o polonês Nicolau Copérnico. Em seu livro sobre as revoluções das esferas celestes, Copérnico demonstrou a inexatidão do modelo ptolemaico e defendeu a ideia de que a Terra girava em torno do Sol. A concepção heliocêntrica geraria polêmica apenas quando o teólogo, filósofo e frade dominicano italiano Giordano Bruno defendeu a tese do universo infinito. Giordano Bruno defendeu a tese do universo infinito, onde o Sol era apenas mais uma estrela dentre muitas outras e onde ainda haveria muitos outros planetas dotados de vida inteligente como a Terra. Acusado de heresia, Giordano Bruno seria condenado à fogueira pela Inquisição. Um novo capítulo na astronomia foi iniciado pelo astrônomo dinamarquês Tycho Brahe. Em seu livro sobre Nova Estrela, de 1573, ele refutou a teoria das esferas celestes, mostrando que o céu não era perfeito em Tycho Brahe propôs um modelo astronômico em que combinou elementos dos sistemas de Copérnico e de Ptolomeu. Seu modelo era essencialmente geocêntrico. A formulação matemática que sedimentaria a teoria heliocêntrica como concepção astronômica amplamente aceita foi proposta pelo alemão Johannes Kepler. De fé protestante, Kepler trabalhou para a corte do imperador Rodolfo II em Praga. Inicialmente foi assistente de Tycho Brahe, assumindo após a morte desse as funções de matemático e astrônomo da corte. A teoria heliocêntrica ganhou bases definitivas com as observações do astrônomo italiano Galileu Galilei. Galileu fez melhorias técnicas no telescópio, usado por ele para fazer observações astronômicas. Com base nelas, identificou o sistema de fases do planeta Vênus, algo incompatível com o modelo geocêntrico de Ptolomeu. Em 1633, Galileu foi citado em um tribunal de inquisição e obrigado, sob tortura, a renegar suas doutrinas sobre o movimento da Terra. Deixou, no entanto, uma contribuição marcante no método científico que o faz ser considerado por muitos como o pai da ciência moderna. Galileu combinou de uma forma inovadora a experimentação matemática, tendo sido o primeiro dos pensadores modernos a afirmar que as leis da natureza são matemáticas. A Renascença, em quase todos os campos do conhecimento, caracterizou-se pela retomada da tradição clássica grega. No entanto, a matemática, no período renascentista, foi marcada pelo desenvolvimento da álgebra. Um capítulo fundamental para a construção da matemática moderna foi escrito por René Descartes. As bases da teoria, hoje conhecida como geometria analítica, foi lançada no trabalho matemático mais importante de René Descartes, a geometria. Destacam-se na história da matemática ainda esses nomes a seguir. Séculos XVIII e XIX. O século XVIII assistiu a uma evolução filosófica, científica e cultural que faria ser conhecido como o século das luzes. No século XVIII, os governos começaram a atuar sistematicamente no fomento à ciência, ocupando o lugar dos mecenas, ativos nos séculos anteriores. A comunidade científica tomou iniciativas para se organizar através da criação de academias. No século XVII já haviam sido criadas a Royal Society em Londres, a Academia de Ciências em Paris. Em 1700, a Academia de Berlim foi criada por Leibniz. Em 1724, como parte dos esforços na modernização e ocidentalização da Rússia, o czar Pedro o Grande fundou a Academia de São Petersburgo.
Revistas e jornais científicos foram criados, assumindo o lugar dos principais veículos de divulgação das ideias matemáticas. Antes de 1700, apenas 17 periódicos publicavam artigos de matemática, número que subiu para 210 no século XVIII e para 950 no século XIX. No século XIX surgiram revistas dedicadas exclusivamente à matemática. Na segunda metade do século XIX, várias sociedades de matemática nacionais e locais foram fundadas. Os revolucionários franceses criaram em 1794 a École Polytechnique no final do século XVIII. No final do século XVIII, houve a criação do sistema métrico decimal. Em 1790, por determinação do governo pós-revolucionário francês, foi instituída a Academia de Ciências. O metro padrão foi tomado como a 10.000.000ª parte da distância entre o Equador e o Polo Norte. D'Alembert foi coeditor ao lado de Diderot da Enciclopédia ou Dicionário Sistemático das Ciências, das Artes e dos Ofícios, editada entre 1751 e 1772. Matemática é a ciência do raciocínio lógico e abstrato. Entre os grandes matemáticos destacam-se os nomes a seguir. A matemática é importante e está no nosso dia a dia. O que seria do dinheiro se não fosse a matemática? Como se indicariam distâncias se não fosse a matemática? Do que seria a engenharia se não fosse a matemática? Como seria a construção de casas, computadores se não fosse a matemática? A matemática é importantíssima. A matemática, a ciência das regularidades, é muito importante e está no nosso dia a dia. E como disse Lobachevsky, no ramo da matemática, por mais abstrato que seja, que não possa um dia vir a ser aplicado aos fenômenos do mundo real. E como disse Isaac Newton, se vir mais longe foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes. Você conhece as limitações aos direitos autorais? Os direitos autorais no Brasil são regulados pela Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. No seu artigo 46 afirma que não constitui ofensa aos direitos autorais a citação em qualquer meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Além disso, a lei ainda afirma que são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem lhe implicarem descrédito. Em muitos países, como nos Estados Unidos, existe um conceito parecido com o que é demonstrado no artigo 46, chama-se Fair Use ou uso justo. A política do site YouTube, por exemplo, não considera ofensa aos direitos autorais algo que esteja dentro do Fair Use ou uso justo. Além disso, a Constituição Brasileira de 1988 descreve como princípios constitucionais o direito à educação e o direito de acesso à cultura, à educação e à ciência. E se por acaso quando você estiver vendo esse vídeo ali for outra, observe a data de publicação do vídeo e aplique o princípio da retroatividade da lei. No direito brasileiro, a lei não retroage para prejudicar a pessoa. Está na Constituição de 1988, artigo 5º. Para saber mais sobre as limitações aos direitos autorais, assista ao primeiro vídeo de direitos autorais no Brasil de Alisson Monteiro 1.0, Introdução aos Debates Científicos, datado de 26 de novembro de 2016. E como disse Isaac Newton, um dos homens mais inteligentes da história da humanidade, se vir mais longe foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes.